pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da curatela, tá? Tá lá disciplinado no Código Civil a partir do artigo 1767, então seguintes, né, do Código Civil. Aí só lembrando que o que a gente vê aqui, tá, não te exime de ler, então de fazer a leitura desses artigos do Código Civil, porque lá tá tudo bem completinho, tá? Mas aqui nas nossas aulas eu me utilizo da doutrina e também dos artigos do Código Civil como base para estar preparando aqui para vocês, tá? Então é isso. Basicamente, o que a gente vai ter, né, de definição de curatela? Esse eu vou ler a definição para vocês, tá? Então diz o seguinte: é um instrumento de preservação jurídica e proteção a pessoas com mais de 18 anos que não conseguem expressar sua vontade livremente e conscientemente, seja devido a algum impedimento ou determinados tipos de deficiência, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter por essa definição? Eu vou ter esse instituto para pessoas que têm mais de 18 anos, ou seja, né, que atingem a maioridade civil. Posso ter o instituto da tutela até os 18 e a partir daí da curatela? Sim, posso, tá? Mas vou ter a tutela a partir dos 18? Não, não vou ter a tutela, tá? Com relação à tutela, já tem vídeo aqui para vocês verem, tá? Então, agora falando de curatela, então, a partir dos 18 anos, para aquelas pessoas, né, que não conseguem expressar sua vontade livre e conscientemente, tá? Então, pode ser, né, vinculados a algum tipo de acidente, de deficiência, tá? Algo que já vinha anterior aos 18 ou não, algum fator superveniente independentemente da idade. Então, pode ser ali com 70 anos? Pode ser, tá? Sabe quando é muito comum da gente ver esse instituto? Quando a gente tem idosos em que familiares entram com processo de interdição, tá? Então, o que a gente tem em novelas, em filmes, né? Familiares que querem cuidar do patrimônio desses idosos, tá? Não é necessariamente assim que acontece na vida real. Na vida real, pelo menos trazendo aqui para o direito brasileiro, né? A gente vai precisar, dentro de um processo de interdição, comprovar com que essa pessoa, então esse idoso no exemplo, tá? Não tenha condições, mas, né, de cuidar do seu patrimônio e dispor dos atos da vida civil. Então, por um exemplo, né, dirigir, não tem como a gente colocar, né, um idoso interditado com direito à direção, a administrar determinados patrimônios. Então, ele tem uma empresa, tá? Ele vai deixar de administrar. Então, são vários ali, né, requisitos da vida civil que acabam sendo atrelados ali, tá? Então, tudo acaba ficando, né, a encargo do curador. A gente vai aplicar, né, na curatela muitos institutos da tutela. Então, por um exemplo, o que a gente vai aplicar? Com relação à prestação de contas, a ser um ato gratuito, não oneroso, tá? Então, por um exemplo, tem como eu ser restituído de todos os gastos que eu vou ter com relação aos cuidados dessa pessoa que precisa da curatela? Sim, mas vou ser remunerada pela prestação do serviço da curatela? Não. Se eu administrar um bem, por um exemplo, aí sim posso ser remunerado de acordo com a administração desse bem específico. Então, se for uma empresa altamente lucrativa, terei um tipo, né, de remuneração com relação a isso. Se for, né, uma fazenda que me dê algum tipo de lucro, terei algum tipo de remuneração. Se for, né, administração do aluguel de uma casa, não quer dizer que eu vou ter algum tipo de remuneração com relação a isso. Se for administração de um conjunto, né, de casas, então a pessoa ali tinha muitas casas. Aí já se torna ali, talvez, né, necessário, então, passivo de algum tipo de remuneração. Então, vai muito de caso para caso, tá? É muito variável isso, mas a partir do momento ali que se torna, né, um trabalho além do exercido com relação aos deveres da curatela especificamente, tá? Aí sim a gente vai ver algum tipo de remuneração com relação à administração, tá? Isso vai se dar de igual forma na tutela, como já foi dito na aula de tutela especificamente, tá? Com relação também, então, à curatela, o dever de prestação de contas a cada 2 anos em juízo, o dever de prestação de contas anual, tá? Ou então relatório anual com relação também a tudo que foi vivenciado naquele ano ao juízo
e sempre que for solicitado dentro do juiz, independentemente de prazo, tá? Pode ser destituído pelo cometimento de ato ilícito e caso tenha algum prejuízo, mesmo não sendo através de ato ilícito, o curador deve restituir o curatelado, tá? Então são disposições realmente bem parecidas. Mas vamos voltar lá, né? Então, para como a gente vai ter essa instituição? Então, o que a gente já viu que serão para pessoas a partir de 18 anos, tá? Por fator, né, já existente ou superveniente. E aí, basicamente, né, a gente pode ter, se fosse fator já existente, a transformação da tutela, né, então, para a curatela, tá? E aí, né, vai ser outro processo nomeado, pode ser a mesma pessoa ou outra pessoa. Bom, o artigo 1767 do Código Civil nos dá quem serão, né, os possíveis curatelados, tá? Então, pessoas que não possam exprimir sua opinião, tá? Não possam livremente, né, exercer suas vontades. Pode ser por causas transitórias ou permanentes, tá? Então, vai muito ali, né, a princípio, a gente começa com algo, né, talvez que esteja transitório, mas que se torne permanente, sem problema algum, tá? Segundo, ébrios habituais e viciados em tóxicos. Então, ébrios habituais, a gente vai ter aquelas pessoas, né, que dependem da bebida, então habitualmente tem o hábito da bebida, e aí ela passa, né, a não ter plena consciência de tudo que está sendo feito. Viciados, a mesma coisa, tá? E também com relação a pródigos. Pródigos, quando a gente diz, tá? São aquelas pessoas que não têm limite de gastos, então ela gasta exageradamente, tá? Lembrem lá da parábola do filho pródigo. Aí vai ser fácil de vocês associarem, tá? Então, o Código Civil nos dá esses três fatores principais, tá? Quem pode ingressar com essa ação? Então, quando a gente vai ter o Instituto da Curatela, a gente vai ter necessariamente uma ação, tá? Então, precisamos ingressar com uma ação para interdição de uma pessoa específica. E essa ação de interdição, ela pode se dar, né, pelos parentes consanguíneos ali, então cônjuge, companheiro, tá? Pais, o Código Civil nos coloca isso também. Pode se dar pelo MP e pode se dar também, né, pelo chefe ali da casa onde essa pessoa está abrigada. Então, se tiver, vamos supor, né, numa instituição de tratamento intensivo com relação ali ao uso de tóxicos, né, ou a relação à bebida, aí pode ser pelo chefe daquela casa em específico, tá? Então, aí a gente vai ter todo o processo de interdição e ali nesse processo vai ficar definido quem vai ser o curador. Quem vai ser esse curador? Claro, né, pessoa idônea e atendendo os requisitos do juízo, sem dúvida alguma. A gente tem ali o artigo 1775 do Código Civil, que eu vou ler a disposição com relação ao que o Código Civil nos coloca como preferencial, tá? Então, o que diz o artigo 1775 do Código Civil? O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo pai ou mãe. Na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Dentre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz escolher o curador. Artigo 1775, alínea A. Na nomeação do curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Bom, então basicamente o que a gente vai ter de ordem do Código Civil, tá? Então, o que o Código Civil nos traz como legítimo ali? Cônjuge ou companheiro, ascendentes, tá? Depois descendentes, ascendentes na figura do pai e da mãe, tá? Então, primeiro grau. E depois descendentes, graus mais próximos, excluem os mais remotos, tá? E aí, aqui é algo parecido com a tutela também. É claro que a gente vai ver a capacidade e a melhor, né, execução desse trabalho da curatela, tá? Não adianta, então, vamos supor, eu ter um cônjuge ou companheiro que também não é apto a exercer a curatela em específico ou a administração dos bens em específico, tá? Então, sempre nomeado pessoa de confiança, tá? E aí, né, com relação a descendentes, a gente vai ter que grau mais próximo exclui mais remoto. Ou seja, se eu tenho figura de filhos, vai excluir a figura dos netos, tá? E assim sucessivamente, tá?
Bom, então basicamente isso que vai ser a curatela, tá? Bem ligado ali à tutela, mas são disposições diferentes e atos diferentes que atendem pessoas diferentes, tá? Mas assim, tem disposições muito próximas também. E aí a gente tem um outro fator legal que tá lá no artigo 1783A, a linha A do Código Civil, e também, né, foi dado ali pela lei 13.146 de 2015, que fala do estatuto, né, da pessoa com deficiência, tá? Então, a inclusão dessas pessoas. E aí a gente vai ter ali a formulação de um novo instituto parecido com o da curatela, mas não é um instituto da curatela, que vai ser a tomada de decisão apoiada. Esse instituto, a própria pessoa vai instituir duas pessoas, né, de sua confiança, de caráter idôneo, né, sem dúvida nenhuma, né? Então vai instituir duas pessoas para que lhe auxiliam em decisões da vida civil, tá? Caso essa pessoa, então, né, queira destituir, ela pode fazer também a qualquer momento. Então, olha aqui a diferença. Na tomada de decisão apoiada, a própria pessoa com deficiência, né, vai instituir duas pessoas para serem seu apoio e também pode a qualquer tempo destituir essas pessoas, tá? Já quando a gente fala de curatela, a gente vai ter obrigatoriamente um processo, tá? Então vai se dar por meio judicial. E esse processo de interdição não vai ser a pessoa que vai entrar requerendo, tá? Vão ser terceiros que observam as necessidades dessa pessoa em específico. Então lembra lá que eu falei, cônjuge, companheiro, alguns parentes, até o MP, a pessoa responsável pela clínica em que a pessoa está internada, tá? Então a gente vai ter um terceiro que observa a situação e vê que aquela pessoa não tem mais condições de continuar nos atos da vida civil, tá? E aí, quando a gente fala de tomada de decisão apoiada, já não é bem assim. A pessoa, né, em plena capacidade, coloca ali que deseja, então, né, esse apoio, né, como o próprio nome já diz, em suas tomadas de decisões da vida civil. Vai nomear duas pessoas para isso, né? Pessoas de sua confiança, sem dúvida nenhuma. E aí o que a gente vai ter, né? Caso ali de discordância com relação a essas duas pessoas e a pessoa, né, com deficiência que nomeou, a gente pode vir, né, a ter uma decisão de juízo. Então, juiz e MP são ouvidos com relação à melhor decisão a ser tomada, tá? Mas aí também, só lembrando, né, pode ser destituído a qualquer momento. Então, a mesma pessoa que instituiu pode destituir essas pessoas. Mas é importante a gente saber da existência desse instituto, né? E que são institutos parecidos, mas diferentes, com características diferentes, bem como a tutela, tá? Então, aqui a gente teve, né, dois institutos hoje, da curatela e da tomada de decisão apoiada, tá? E aí a gente vai ter também o da tutela, que é importante ver a aula separado, tá? Que está separado aqui no canal. Bom, é isso. Qualquer dúvida deixa aí embaixo. Até mais!